Certa feita, durante uma palestra que eu estava fazendo na faculdade, um aluno levantou a mão querendo fazer uma pergunta. E ele perguntou o seguinte: o que se entende por autoridade? A pergunta parece simples, porque se a pessoa tem o poder de autoridade, porque ele é um agente público, um delegado de polícia, um juiz, um promotor, a autoridade vem da sua função. Mas seriam só estes? Um advogado, um médico, não seria uma autoridade no seu campo de atuação? O técnico do futebol que prepara o time não seria uma autoridade na sua área de atuação? O conceito de autoridade é amplo, mas uma dessas autoridades que tem reconhecimento público e nacional é o delegado de polícia. Por quê? Porque se o advogado é o primeiro juiz da causa, mas isso é relativo. Porque a autoridade policial pode lavrar um flagrante e não ratificá-lo. Ele pode fazer uma perseguição e prender o perseguido em outro local e aquele flagrante permanece por mais de 24 horas. A autoridade policial vai relatar um inquérito e vai indiciar ou não aquela pessoa increpada ali. Então, a autoridade policial se tornou hoje uma base que direciona até a atuação do Poder Judiciário. Um inquérito bem feito pode redundar na condenação do culpado. Um inquérito mal feito pode até resultar na absolvição deste mesmo culpado. Ao reverso da moeda, poderá também um inquérito bem feito condenar um inocente. Aí você diz, mas não foi bem feito? Às vezes, esse bem feito pode não ter sido tão bem feito assim. Eu me recordo de um caso na comarca de Caldas em que um gêmeo praticou um delito, um dos gêmeos. O outro foi preso. Porque a identificação no inquérito ficou falha. Foi corrigido, foi sanado, foi esclarecido. Mas tudo isso aí envolveu a autoridade. Por falar nesses atos de autoridade, por falar na função que é o delegado de polícia, para falar de condições relativas a trânsito, eu trouxe hoje aqui uma autoridade. Este é autoridade. Pelos cursos que tem, pela função que tem, mas acima de tudo, pelo seu caráter moral, pela sua dignidade e zelo de função. Este não prevarica. Sem desmerecer nenhum outro. Estou falando deste. Seja bem-vindo, Dr. José Armando Ferraz. Obrigado, Dr. Vanderlei. É uma satisfação grande estar aqui com o senhor, com quem está nos assistindo, onde poderemos debater um pouco sobre a nossa atividade do dia a dia, que eu julgo tão importante para a sociedade. Doutor José Armando, se o senhor perguntasse quem é o senhor, começando lá nos tempos idos da escola até o dia de hoje, quem é José Armando Ferraz? É um pai de família, casado, 2 filhos, que se formou em Pouso Alegre, exerceu a advocacia durante 4 anos, inclusive com atuação no Tribunal do Júri, lecionou na Faculdade de Direito, tanto em Pouso Alegre quanto aqui em Poços de Caldas. Fez o concurso público para delegado de polícia, tendo sido aprovado
entre mais de 6.000 candidatos, 39 foram aprovados. E depois disso, passei um pouco no norte de Minas, como costuma acontecer para quem ingressa na carreira. Retornei para o sul de Minas, São Gonçalo, Sapucaí, Jacutinga, Bueno Brandão, Pouso Alegre. E em 2009 eu recebi o convite do Dr. Braulio, que é o atual chefe do departamento aqui de Poços de Caldas, para vir para Poços. E de muito bom grado aceitei, porque eu sou da região, a minha mãe mora aqui, meus irmãos, e eu julgo que foi a escolha mais acertada que eu fiz na minha carreira profissional, porque eu me considero muito feliz aqui nessa cidade, tanto para criar meus filhos, viver, como para trabalhar também. E aqui estou já prestes a completar 10 anos de carreira em Poços de Caldas. Ao todo, estou indo para 17 anos no cargo de delegado de polícia. O senhor disse que veio para Poços de Caldas a convite do Dr. Braulio Estivani Júnior, quem eu conheço, que é das minhas homenagens. Mas, quando chegou em Poços de Caldas, o senhor ficou em razão da profissão ou que também gostou da cidade? Para os seus familiares são daqui, o senhor disse aí? Sim. Então, o que acontece? Eu sempre pretendia voltar para Poços. Minha mãe mora aqui, já está de idade, meus irmãos, queria ficar mais próximo aos familiares. E Poços é uma cidade muito agradável. Quando ocorreu o convite, conversei com a minha esposa e resolvi aceitar, porque eu acredito que aqui seja um lugar muito bom para constituir uma família, para ter opções nos finais de semana, uma cidade bonita, próximo aos grandes centros, ou seja, não falta nada vivendo aqui. E naquela oportunidade eu vim para Poços, trabalhei inicialmente na delegacia de trânsito, me recordo que era ainda lá na sede da delegacia regional, e depois, como costuma acontecer, fui para atuar em outras áreas, homicídio, estelionato, e depois retornei para o trânsito, onde estou até hoje. A delegacia de trânsito hoje está aqui no início da João Pinheiro, ao lado da rodoviária. É mais cômodo ali, doutor? Sim, melhorou muito, porque o lugar onde antes ela estava instalada não oferecia as condições adequadas, tanto para os servidores quanto para a população em geral que procura diariamente a delegacia, e são muitos, né? O senhor já esteve ali, sempre está lá conosco. O senhor mesmo é testemunha do volume de pessoas que procuram a delegacia de trânsito, que é um órgão muito importante na cidade. E ali ficou realmente bom, ficou assim, um local onde você consegue estacionar, a vistoria ficou adequada, embora nós temos um número reduzido de vistoriadores. E eu julgo que hoje a delegacia de trânsito ficou pequena, porque a demanda se agigantou e o prédio não comporta mais essa demanda. Tanto que, dias desses, eu conversei com o delegado regional, Dr. Gustavo, e ainda lhe disse que se ele quisesse me ajudar e mandasse mais um delegado para trabalhar comigo, mais uma equipe, um escrivão, não teria lugar para acomodá-los, porque o espaço já ficou bem limitado. Doutor Armando, quando eu anunciei que o senhor estaria aqui, quero lembrar que esse programa vai ser apresentado também na Web Rádio Canção de Boiadeiro, aonde o doutor Armando também vai dar uma entrevista, eu informo dia e horário para vocês. Mas, doutor Armando, quando eu anunciei que o senhor vinha para cá, eu recebi algumas perguntas para passar ao senhor. E claro, certamente a pergunta veio um pouco truncada, nós vamos tentar compreender aqui para responder. Mas uma delas, doutor, é o seguinte: o financiamento do IPVA já pode ser feito na delegacia aqui de Poços? Na realidade, o Detran credenciou empresas no estado para que pudesse parcelar o pagamento
dos tributos inerentes ao veículo e também as multas que recaem sobre o prontuário. Com isto, uma empresa que conseguiu o credenciamento e que está instalada na delegacia, ela consegue prestar esse tipo de serviço que pode ajudar muita gente que está com alguma dificuldade financeira para quitar os débitos do veículo, né? Com isto, me parece que esses débitos podem ser parcelados em 10 ou 12 vezes no cartão de crédito e essa empresa repassa o valor para o Estado. Para fazer esse financiamento, o imposto tem que estar atrasado ou esse imposto a vencer também pode ser financiado? Na verdade, qualquer imposto inerente sobre o veículo, mesmo que esteja a vencer, poderá ser pago desta forma, né? Muitos optam por este meio, em que pese, no meu caso, que eu me julgo, sob o ponto de vista financeiro, bastante conservador, eu acho que as pessoas, se puderem, têm que procurar pagar à vista sem incidência de juros. Mas, infelizmente, não é a realidade de muitas pessoas que residem no nosso município e no nosso país, né? Eu acredito que acaba naturalmente se endividando, mas para muitos é o único meio que resta para poder manter seu veículo. O senhor tem uma noção, já fez um cálculo de quantos veículos tem emplacado em Poços de Caldas? Até um período eu tinha esses números, depois eu parei de acompanhar. Mas acredito que hoje, talvez não estou muito longe assim de acertar, seja em torno de 90 mil veículos na nossa cidade. O que faz de Poços de Caldas o município no sul de Minas que tem maior número de carros, motocicletas, caminhões e ônibus. Doutor Germando, a pergunta seguinte é se a pessoa está dizendo que ele tem um dinheiro para receber no seguro do carro. Se ele precisa de advogado para isso, ele pode dirigir pessoalmente na seguradora. No caso, o seguro DPVAT, né? Eu penso no caso de que acidente, né? Isso. Olha, não é algo que está sobre a responsabilidade da Delegacia de Trânsito, da Polícia Civil. A seguradora líder que administra esse tipo de trabalho no Brasil inteiro, né? Esse tipo de serviço. E me parece que eles têm um escritório ali no edifício Manhattan. Se o interessado levar a documentação necessária, pode estar dando entrada diretamente, né? E diante dos requisitos devidamente preenchidos, será ressarcido. A lei seca tem dado muito problema aqui em Poços? Sim, como sempre. E aí eu trago à tona a questão do endurecimento da lei, né, que num primeiro momento causa algum efeito, mas depois as pessoas costumam aceitar aquele estilo de vida que sempre teve e passa a ignorar as consequências da lei, né? Então hoje eu vejo um índice alto de incidência de crimes de trânsito, de toda sorte, de toda maneira, não só na lei seca, né, que é a embriaguez ao volante. E as pessoas têm conhecimento das consequências, pois, além da consequência criminal de uma prisão em flagrante, e se não houver o recolhimento da fiança na delegacia, a pessoa poderá ficar presa até a decisão judicial em soltá-la, né? Além disso, tem uma multa pesada, tem também a consequência administrativa, que é a suspensão do direito de dirigir por 1 ano. E aqui em Poços nós estamos tendo muitos casos nesse sentido, não só envolvendo embriaguez ao volante, como também excesso de pontuação. E agora, com a instalação dos radares na cidade, com a fiscalização dos guardas de trânsito, isso daí tem sido muito comum. As pessoas têm facilmente atingido os 20 pontos no período de 1 ano, de maneira que estão sofrendo as consequências da lei, que é a suspensão do direito de dirigir, depois o curso de reciclagem,
e a prova que tem que fazer para poder obter a sua CNH de volta. No próximo bloco, o senhor vai responder a seguinte pergunta. Preciso mudar a cor do meu veículo. A mulher não gosta da cor do veículo. E ele pergunta qual é o procedimento para isso, mas o senhor responde depois das nossas mensagens. E nós retornamos aqui pela TV Pós, canal 21.1 em HD, 22 em UHF. Quero repetir que esse programa será apresentado também na web rádio Canção de Boiadeiro, em dia e hora que eu avisarei. E o Dr. Germano também será convidado para participar de um programa ao vivo lá na Canção de Boiadeiro. Doutor Germano, deixa eu uma pergunta para o senhor, que é do rapaz, que ele que comprou um carro branco, a mulher não gostou da cor, que queria mudar a cor do carro, se é muito complicado. Para começar, não é nem aconselhado, né, doutor? Na verdade, não é complicado. Basta realizar o serviço, obter as notas fiscais do serviço, da tinta, e entrar com um processo de alteração de dados junto à delegacia de trânsito. Fazer uma nova vistoria, passar pela delegacia, emitir um novo documento com a cor alterada. Só que hoje em dia é mais fácil trocar o veículo do que fazer um serviço dessa grandeza, a não ser que a pintura já esteja bastante desgastada. Até porque alguém que verificar vai notar que o veículo foi todo repintado, isso daí Cai o preço dele um pouco. poderá desvalorizar o veículo. Então seria mais fácil vender e comprar um da cor pretendida. Quando um veículo vem de outra comarca, é uma curiosidade pessoal minha,
O delegado, ele tem um procedimento diferente dos carros da cidade? Veja bem, nós realizamos em média de 130 a 150 transferências todos os dias aqui em Poços de Caldas. Nós temos 2 vistoriadores que são preparados, são acostumados a lidar com esse tipo de situação. Quando há alguma dúvida, a gente pede até o apoio da perícia. Com isto, a gente tenta se resguardar o máximo possível para que não passe nada de irregular. Mas, naturalmente, a falha, o erro é humano, né? E ali eu, como delegado, tenho que confiar plenamente nas pessoas que me cercam, nos servidores públicos que trabalham comigo e também têm sua responsabilidade. Então, eu fico bastante tranquilo, até porque nós não costumamos ter problemas desta ordem, né? E se também for preocupar muito, torna-se impossível de trabalhar na delegacia de trânsito. Haveria um represamento gigante, né, na emissão de documentos, caso você fosse separar todos esses veículos que vêm principalmente do estado de São Paulo para cá, né, e ficar ali dias em cima daquele procedimento. Iria represar muito. Exatamente. O senhor já fez aí um balanço de quantos carros 0 quilômetro emplacados aqui em Poços por dia, mais ou menos? Olha, eu não tenho esses números, porque são muitos, conforme eu lhe disse, nós fazemos uma média de 110, 130, 150 documentos por dia. Eu diria que talvez 20% deste montante seria um veículo zero. Teve um período que nós chegamos a emitir 500 documentos de carros zeros num único mês. Como estamos enfrentando um período de crise, esse número caiu bastante. Mas só para ter uma ideia, desde 2015, quando eu retornei para a Delegacia de Trânsito, até a presente data, nós já transferimos mais de 70 mil veículos. Isto em menos de 4 anos. E Dentro esses números, isso. dentro de Poços de Caldas, esses números foram se agigantando ano após ano. 2015, salvo engano, nós transferimos 13 mil veículos. 16, esse número já pulou para 17 mil veículos. 2017, esse número já foi para 20 mil veículos. E agora, em 2018, nós estamos um pouco além da metade do ano e nós já estamos chegando em 18 mil veículos. Então, ou seja, o número foi crescendo ano após ano, apesar da severa crise financeira com que o país passou e tem passado de 2016 para cá. O veículo usado em si, ele não deixou de ser comercializado. Embora houve uma retração do veículo zero, o veículo usado ainda continua sendo vendido com bastante volume. Sobre isso daí, nós fizemos um estudo uma vez, foi aqui mesmo nesse programa TV Pós. Chegamos à conclusão que às vezes você vai comprar um carro popular 0 quilômetro. E o carro vem seco, né? É a vantagem ser 0 quilômetro. Às vezes você pega um semi-novo que tem volante hidráulico, roda de liga leve, que tem ar-condicionado, que tem trave elétrica, vidro elétrico, e ele sai, às vezes, na mesma base de preço daquele veículo novo, porém seco, simples, o popular. Eu cheguei à conclusão, que eu fiz isso, que eu comprei um semi-novo, com todas as qualidades aí, em detrimento de um carro zero, e paguei praticamente o mesmo preço de um carro zero. Mas um carro zero simples, seco, aquele 1.0, né? Então, eu fico pensando que se a pessoa estudar bem, comparar bem o negócio, às vezes um semi-novo, o Armando acabou de falar isso aí, que houve uma retração no carro zero e o carro semi-novo continua se mantendo. Outra coisa que me chamou a atenção nas respostas que o senhor deu, que imagino o Detran de todo o Brasil, então o Detran é um órgão lucrativo do governo. Não dá prejuízo, ele dá lucro para o governo. Eu diria até que aqui em Minas Gerais talvez seria a segunda maior fonte de arrecadação. É uma máquina gigante de arrecadação.
E nisso daí envolve todo o segmento do funcionalismo público, desde os agentes fiscalizadores de trânsito, né, que passa aí pelos guardas municipais, os agentes de trânsito, polícia militar, polícia rodoviária, estadual, federal, né, a polícia civil, todos contribuem para que haja essa fiscalização, a aplicação das penalidades e com isto, naturalmente, possa ser abastecido os cofres públicos, que é necessário. Eu estou vivendo um período assim que eu acho que o carro no Brasil, o veículo no Brasil é muito caro, comparado com o resto dos outros países, o resto do mundo, né? Eu penso que cada um, não que eu quero desestimular a compra e venda de veículos, longe disso, mas nós deveríamos repensar um pouco se vale a pena ficar comprando 2 ou 3 carros dentro de uma família. Eu, particularmente, eu tinha 2, vendi um, e eu e minha esposa estamos nos virando com um carro só. Porque a gente pode andar a pé, a gente anda a pé. Uber. Mesmo que o carro traz a despesa de uma família também. Eu fiz né? as contas e qualquer veículo hoje traz uma despesa de no mínimo R$1.000. Com certeza. Com certeza. Todos os meses, né? Dá para você utilizar esse dinheiro em outras coisas, prioridades, né? Ou até uma viagem para quem gosta de viajar. Então, assim, se você pode evitar o uso do veículo com esse combustível tão caro que nós estamos tendo, né? Seguro. Seguro, as ruas nossas cada vez mais cheias, né, de veículos, acidentes. Então, se puder evitar, né, utilizar mais transporte público, eu acho que isso é uma dica interessante. A pergunta seguinte é: Poços tem muito acidente com vítima fatal? Atualmente não. Teve um período, eu acho que em 2012, e na época eu era delegado de homicídios. Nós tivemos aqui, eu acho que 8 homicídios dolosos e tivemos quase 60 homicídios culposos no trânsito. Então, um número muito elevado. Hoje esse número caiu muito. E eu diria que talvez em função da conscientização dos motoristas, da instalação dos radares na cidade, o que fez com que os veículos diminuíssem a velocidade, né? Isso daí foi importantíssimo, né? Até acho que poderiam ampliar os radares, né? Não como objetivo de arrecadar, mas para que possa educar o condutor de veículo, né? Então, hoje nós estamos tendo poucos homicídios no trânsito, né? Ainda bem. Não que isso reflita a realidade do nosso país, que é um dos campeões no mundo de acidente de trânsito com vítima fatal. Doutor, a pergunta aqui é até interessante, vou passar como ela veio. O senhor já foi desacatado alguma vez como autoridade? O senhor teve que tomar providência? Você sabe que não, doutor Vanderlei. Talvez até pelo meu estilo. Eu levo o senhor é bem meio tranquilo, na percebe. boa, meio tranquilo e respeito muito quem quer que seja. Eu acho que se um indivíduo infringiu a lei, o pior que foi o crime que ele praticou, ele merece ser tratado com respeito. Ser tratado com respeito. Não que seremos levianos na aplicação da nossa função. E eu deixo isso muito claro, que eu estou ali, não é nada pessoal, mas tão somente exercendo meu papel de autoridade policial, né? Se o sujeito quiser esclarecer alguma coisa, que esclareça, dê a versão dele, ele não é obrigado a falar a verdade, ele pode, inclusive, mentir, dá a versão dele. O que ele falar, a gente põe no papel. Não quer falar nada, quer se reservar, sem problemas. Então, eu acho que isso contribui muito para aquele indivíduo
que sabe que errou, ele não leva pelo lado pessoal. Ele não vê aquela autoridade como um algoz, alguém que queira prejudicá-lo a todo custo. Mas muito pelo contrário. Quando o senhor disse no início aí a função do delegado, eu acho uma função muito importante, porque ela acaba filtrando muito do que cai no judiciário. Concordo. A autoridade policial, o delegado de polícia, ele tem aquele primeiro contato com o infrator e ele seria Antes aquele do primeiro, juiz e do promotor. Exatamente, aquele primeiro juiz da causa. Verdade. Aquele que analisa o caso concreto ali, se o sujeito, diante do que lhe foi apresentado, se ele merece ser preso ou solto. E aí, não falo só por mim, mas por todos os colegas que trabalham comigo, que têm a mesma postura, nós procuramos ser bastante imparciais. Cometeu crime, que pague-se por isso, seja quem for, sem beneficiar ninguém. Mas se também não tem provas, e ocorre muitas vezes chegar ali pessoas a quem está sendo atribuído um crime muito mais grave, às vezes não é, e eu cito como exemplo, um tráfico de drogas, por exemplo, às vezes um usuário é conduzido como traficante, e não tem prova de que ele estaria traficando drogas. Então, para que você prendê-lo e esperar uma decisão judicial para revogar essa sua decisão, sendo que o estrago já foi feito? Né? Exatamente. Repito, não que a gente vai passar a mão na cabeça, ser bonzinho, nada disso, mas apenas ser justo. Doutor Zé Armando, nós passamos aqui 30 minutos, nem vi passar. Eu disse no início, doutor Zé Armando é um delegado que eu aprendi a respeitar. Ele não prevarica, ele é justo, mas acima de tudo, um grande ser humano. A Polícia Civil de Minas Gerais está de parabéns de contar com um delegado que atua como ele. Eu sou seu admirador, doutor, e quero dizer que as portas da TV Pós e da Web Rádio Canção de Boiadeiro estarão sempre abertas para o senhor como convidado ou se pudermos prestar serviço e auxílio ao seu trabalho. Doutor, seja sempre bem-vindo à TV Pós e o senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais. Eu agradeço todas essas palavras a mim dirigidas. Fico muito grato mesmo. Respeito o senhor da mesma forma. Eu agradeço. Vejo como um grande profissional aqui na cidade, admirado. Eu agradeço muito. Mas falo o seguinte, eu não faço mais que a minha obrigação. Eu acho que o papel de todo servidor público é procurar ser, à medida do possível, justo, coerente, procurar ser correto, né? Livrar das armadilhas, muitas vezes, que apresentam no nosso caminho, pedir a Deus que nos guarde o tempo todo, que nos proteja e que a gente possa cumprir o nosso papel aqui, né, da melhor forma possível, para que um dia, quando chegar a nossa merecida aposentadoria, a gente possa deitar no travesseiro, tranquilo e com aquela sensação de dever cumprido. Eu recebi aqui o delegado, a autoridade, o ser humano, mas acima de tudo, um leal amigo, amigo de todos que agem dentro da lei. Doutor Zé Armando, seja bem-vindo à TV Pós. Obrigado, estou sempre às ordens. Esta é a TV Pós. Este é o programa Direitos e Deveres e eu sou Vanderlei de Mello.